Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Leitura Obrigatória e hoje a gente vai falar sobre um cânone da literatura inglesa, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então se liga aí, que é depois da vinheta. E antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, que isso ajuda muito a gente dar continuidade aí a esse projeto. Quem segue o canal percebeu que eu fiquei um tempo ausente e eu já vou logo explicando para vocês. Foi devido a uma mudança de cidade, mudança no trabalho, mas agora já está tudo certo, já estou de volta ativa aí nas leituras e nós vamos ter muita resenha de livros para vocês. E então, sem mais delongas, vamos falar então do porquê Orgulho e Preconceito da Jane Austen é uma obra tão importante. Bom, essa obra, vocês sabem, ela foi escrita em 1813, no comecinho aí do século XIX, então tem todo um contexto, né, cultural, social daquela época. E esse livro, é bem verdade que ele só foi ter o reconhecimento que tem hoje, com o Herald Bloom, por exemplo, falando que esse é um livro que vai ficar para sempre na história, como Shakespeare e tantos outros. Então você vê que não é pouca coisa, né? Mas ele foi ter esse reconhecimento de uns tempos para cá. Isso porque, ao contrário do que muita gente imaginava logo que o livro foi lançado, não se trata de uma historinha, água com açúcar, de mulherzinha, um romance qualquer. Se trata de um livro muito bem escrito, uma obra muito bem elaborada, sarcástica, muito sagaz, sobre o papel da mulher ali nesse contexto de início do século XIX na Inglaterra. A mulher, nesse contexto, ela via o casamento como uma espécie de item necessário de sobrevivência, para sua própria subsistência. É como se fosse para os homens um emprego. Longe de ser uma coisa romântica, de casar por amor, as mulheres precisavam casar para poder ter o seu sustento. A mulher, para você ter uma ideia, a lei não permitia que ela herdasse bens. Então, as filhas não poderiam herdar os bens dos pais. Se você não se casasse, você tinha que ser sustentada por alguém o resto da vida. E se os seus pais morressem, você não podia nem adquirir os bens. Os bens tinham que ficar para um irmão, né? Ou então ia para o parente homem mais próximo. Isso colocava as mulheres numa situação muito difícil. Então, o casamento era uma questão assim, de sobrevivência mesmo. As mulheres tinham que se casar, não porque se apaixonavam, ou porque amavam, ou porque queriam, mas porque se viam obrigadas mesmo. Eu li essa obra aqui, nessa edição, da Penguin Companhia, que tem uma tradução muito boa, diga-se de passagem. E ela começa com uma frase que é muito conhecida, né, que está aí, quem é do universo literário conhece muito bem, e que é muito sarcástica, muito irônica. O livro começa assim, ó: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Na verdade, é o contrário, né? São as mulheres nessa época que estão atrás de um homem rico, um homem de posses, porque, como eu disse, isso vai garantir a sua subsistência. É impossível ler esse livro e não pensar numa espécie de traço biográfico da autora. Isso porque a Jane Austen, assim como a protagonista aqui, a Elizabeth, ela também tinha vários irmãos, ela era de uma família de 8 irmãos, ela era a 7ª, e ela não se casou. Ela chegou até a se noivar, mas não se casou, e isso para aquela época era muito ruim, né? E como eu disse, ela teve que ser sustentada até o fim da vida. E ela não assinou os seus livros. Ela não viu os seus livros venderem tanto como são vendidos hoje. A gente tem muito pouca informação, né, a respeito da Jane Austen, mas a gente sabe que ela levou uma vida sem muito luxo. Ela era filha de um reverendo, né? Então significa que ela tinha educação, mas ela não era uma aristocrata. E estava inclusive abaixo um pouco da classe média. Então ela teve que ser ajudada até o fim da vida. A sua irmã
Cassandra, de quem ela era mais próxima, né, uma espécie de melhor amiga dela. Inclusive a Cassandra fez um retrato dela, que tem disponível na internet, se você procurar aí. A Cassandra também ficou noiva, mas o seu noivo também não tinha muitas posses, então ele ficou um tempo ali para ganhar capital, para eles enfim poderem se casar. Só que o que aconteceu? Ele morreu. Família um pouco azarada, né? E então as duas tiveram que ser sustentadas. Como eu disse, há um pouco de traço biográfico, porque parece que ela quis dar um destino para sua personagem que ela não teve na vida real. Então a gente tem aqui uma crítica muito importante de uma personagem muito forte, muito espirituosa, né? E que vai fazer com que a gente não só pense o papel da mulher, mas também o papel do homem no protagonista homem dessa obra, que é o Mr. Darcy. Porque, a princípio, a Elizabeth, ela é rejeitada e ela não aceita essa rejeição. Ela mostra o seu valor através de atitudes, através de frases, através do seu jeito de ser. E ele também vai se mostrar numa situação em que, embora o universo seja machista, em que ambos se encontram, ele também não está numa situação confortável. Porque ele se apaixona por ela, mas não quer que ela pense que ela vai ficar com ele apenas pelo dinheiro. Ele quer que ela perceba que ele tem sensibilidade, em que ele não vai ficar jogando contra a parede por conta da sua condição de submissão, a sua condição inferior. Então, é por isso que a obra tem esse título, Orgulho e Preconceito. Porque da mesma forma que há preconceito de ambos os lados, o orgulho da protagonista faz com que a gente torça para que o protagonista homem, Darcy, realmente fique com ela no final. E a gente torce quase como torce para Romeu e Julieta, né? E é uma obra muito bem escrita, um texto muito fluido, longe de ser aqueles romances açucarados, sem graça, mas uma obra que realmente tem uma complexidade de personagens, de eventos, e que vai mostrando que a mulher naquele contexto não queria apenas a sua subsistência, mas também tinha desejos, também tinha vontades, também tinha sentimentos que ela queria que isso fosse levado em consideração no casamento. E não apenas esse cabresto que as mulheres tinham de poder pensar apenas na sua subsistência, poder pensar apenas em um ser que reproduz, um ser que cuida da casa, um ser que cuida dos filhos, enquanto o homem é sempre o protagonista, é sempre o que tem carreira, é sempre o que faz acontecer, é sempre a pessoa importante. Ela quer mostrar a todo custo para nós que a mulher também tem anseios. E que isso, numa Inglaterra do início do 19, era algo assim completamente impensável. É por isso que esse romance sobreviveu ao tempo e ainda hoje é um grande clássico, um sucesso de vendas. E eu recomendo muito que você dê uma chance para Orgulho e Preconceito. Para você que está pensando em adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder comprar esse livro com desconto na Amazon. E lembrando que comprando por esse link você ajuda a manter esse projeto de pé. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Um abraço e até a nossa próxima leitura obrigatória.